Esse é o projeto Odisseia. E aqui no canal Odisseia, há um bom tempo, nós estamos apresentando uma série de vídeos chamada Compreendendo o Seu Humor. O humor diz respeito à dimensão afetiva do ser humano. É o nosso coração. Como nós reagimos à vida, como nós reagimos às mudanças, ao fluxo da vida. A vida segue como um rio. Basta você observar uma planta, o céu, as nuvens, o próprio curso das águas, para perceber, para constatar que nada permanece imóvel. Desde o momento em que nascemos até o momento em que damos uma grande despedida a esse mundo, estamos num processo contínuo de mudanças, transformações. Nós envelhecemos, temos doenças, passamos por diversas situações, pessoas entram nas nossas vidas, pessoas saem das nossas vidas. Nós chegamos em determinadas empresas e instituições, depois de um tempo saímos delas, desenvolvemos atividades, depois de um tempo mudamos as atividades. É um fluxo contínuo e permanente de mutações. E é claro, toda pessoa que tem coração, e todos nós temos, reagimos a essas mudanças. As mudanças no ambiente e as mudanças no ciclo das nossas vidas representam o grande desafio ao ser humano. A maneira como nós lidamos com essas mudanças, a maneira como nós lidamos com esses desafios, são vitais para a nossa saúde psíquica ou para o nosso adoecimento. Essa série Compreendendo o Seu Humor toca nesse ponto. O objetivo dela é exatamente esse: esclarecer, abrir janelas, ampliar a sua mente, para que você tenha elementos novos de análise, para que você possa olhar para fora e para dentro e compreender como as coisas funcionam. Nós, no início dessa série, explicamos muito e muitas vezes em vários vídeos o conceito de humor. Mas ele poderia ser resumido como a dimensão do coração. Aquilo que vem de dentro, aquilo que a gente sente. Aquilo que não está tanto relacionado ao nosso pensamento analítico, ao nosso raciocínio, mas que está mais ligado à maneira como nós percebemos o mundo, a maneira como nós percebemos os outros seres humanos, especialmente a maneira como reagimos a tudo isso. Cuidar dessa dimensão afetiva é fundamental. É aqui que a gente adoece. É por isso que as pessoas têm depressão. É por isso que as pessoas experimentam transtornos de ansiedade. É por isso que as pessoas ficam estressadas. É por isso que elas agridem ou são agredidas. É por isso que as pessoas se envolvem em conflitos leves, médios e intensos. E é por isso que nós entristecemos, perdemos a alegria e perdemos o prazer na vida. É essa dimensão, a dimensão do afeto. No fundo, a dimensão do afeto está embasada no humor, que é essa somatória de emoções e sentimentos. Essa mistura dita o nosso humor, o nosso estado de ânimo, a nossa postura diante dos outros e diante da vida. Portanto, os dois primeiros elementos que estão em interação aqui são
a nossa dimensão interior e o externo. Os outros, o mundo, o ambiente e, por que não, até mesmo as nossas memórias. Porque, no fundo, as nossas lembranças, a nossa memória é uma evocação da experiência vivida. A memória traz para o presente aquelas relações que você teve no passado, aqueles encontros e desencontros, aqueles encontros e despedidas e aquelas experiências que te marcaram positivamente ou que te marcaram de um modo traumático. No fundo, é como se nós fotografássemos ou filmássemos as experiências. Tudo que você viveu, de certo modo, está guardado dentro de você. E isso contribui para a estruturação da sua individualidade. A sua personalidade, o seu modo de ser no mundo, é muito definido por essas fotografias e esses pequenos trechos de filme que você guardou dentro de você. No momento em que o nosso coração, no momento em que as nossas memórias, nossas fotografias, nossos filmes entram em contato com a realidade atual, no momento em que um casamento se desfaz, no momento em que uma pessoa querida morre, no momento em que você precisa mudar de profissão, no momento em que você precisa se reinventar, no momento em que você tem uma queda financeira ou uma ascensão financeira, toda vez que a mudança te encontra, ela aciona, ela ativa. É como se ela ligasse o interruptor da sua dimensão afetiva, da sua dimensão interna. E é claro, essa ativação do seu coração afeta profundamente a sua fisiologia. É nessa hora que muitas pessoas ficam diabéticas, têm um problema de glicemia, ficam ansiosas, começam a comer compulsivamente, se entregam à bebida alcoólica, se entregam às drogas, maconha, cocaína e diversas outras. É nesse momento em que as pessoas perdem o eixo. E o corpo fala. O corpo começa a contar essa história. O corpo começa a mostrar como foi essa resposta, como foi essa reação, como você lidou com as mudanças, como você lidou com o fluxo da vida. O seu corpo diz, ele revela. Muitas vezes você não é capaz de explicar isso com palavras, mas seu corpo diz tudo. Reações físicas que você não tinha, predisposições orgânicas, doenças que surgem, talvez aquela mágoa, aquele ressentimento que acaba se transformando em um câncer. Talvez aquela solidão, aquela carência, aquela sensação de exclusão, de não pertencimento, e faz com que você se proteja, tenha sobrepeso ou emagreça. Tudo isso o corpo vai registrando. Porque a regra, e nós aprendemos isso aqui, nessa série de humor, compreendendo o seu humor, nós falamos disso. A fisiologia, nosso corpo, está intrinsecamente ligado com os nossos estados de humor. E os dois estão totalmente conectados ao ambiente onde você foi criado, sua infância, sua família, seus pais ou seus cuidadores, as relações afetivas que você teve.
Em quais ambientes você viveu? Por onde você passou? Tudo isso se entrelaça. E então surge um outro elemento. Além do humor, do corpo, do ambiente, surgem as ideias. Depois de muitas fotografias, depois de muitos filmes, em suma, depois de muitas experiências, você começa a alimentar ideias fixas. Eu não sirvo para relacionamento. Talvez você nunca tenha dito isso. Talvez você nunca tenha admitido isso. Mas esse é um pensamento recorrente. Ele está na base de tudo que você fala. Ele está na base das ideias que você alimenta. Ele como que direciona o seu modo de pensar. Quem está acostumado a lidar com máquinas, desde computadores a máquinas fotográficas, a máquinas de filmar, sabem que toda máquina tem uma configuração, um set. É o ajuste que você faz. Todos aqueles elementos que a máquina disponibiliza para serem usados, eles possuem uma configuração básica. A nossa mente também. Você configura a sua mente para funcionar de uma maneira. E você pode configurar a sua mente para que ela funcione de outra maneira, completamente diferente. É você quem configura. É você que está por trás da máquina. A mente é um equipamento. Você pode absorver ideias que são saudáveis e pode absorver ideias que são doentias. Ideias que destroem a sua vida. Ideias que provocam um arraso. Mas você também pode cultivar ideias que gerem prosperidade, felicidade, paz, harmonia, amor, compartilhamento. É você quem configura. Quando nós olhamos para esses fatores, mudanças no ambiente, mudanças nas situações da nossa vida, mudanças no nosso humor que reage a tudo isso, mudanças no nosso corpo físico que começa a registrar a nossa história, você percebe que tem um conjunto limitado de ideias. No fundo, todo ser humano tem uma pequena bolsa de ideias. Não são muitas, mas elas são vitais. São aqueles pensamentos determinantes. Se você pensa assim, eu sou alguém que está sempre em dificuldade, você vai criar isso. Pode ser que você não tenha saído desse ciclo vicioso, porque você não admite, você não está aberto a ideias que possam te tirar dessa situação. Talvez os seus fracassos nos relacionamentos afetivos sejam fruto da maneira como você compreende um relacionamento. As suas ideias sobre relacionamento afetivo estão configurando, sabe o quê? O seu comportamento. E esse é o último elemento que nós comentamos aqui, em todos os 6 vídeos anteriores dessa série. O que é esse vídeo aqui? Bom, esse vídeo de hoje é um interlúdio, é uma parada. Eu resolvi aqui, olhando para os seus olhos, falando assim de uma maneira direta, aberta, papo reto, resumir e talvez te dar uma chacoalhada. Talvez despertar o seu coração e a sua mente para a importância dessa série.
para a importância dessa série compreendendo o seu humor, mas também para a importância do projeto Odisseia. Esse projeto não é apenas entretenimento. Ele tem alegria, ele tem sorriso, ele tem meditação, ele tem muita coisa boa, muita coisa agradável, muita coisa para que você possa se descontrair, para que você possa relaxar, mas não se engane. O propósito desse projeto é transformação pessoal. E eu precisava sacudir, te chamar para a importância dessa série e para a importância de você compreender o seu humor. Voltando então, colocamos aqui o quinto ingrediente, comportamento. Você se comporta de acordo com aquilo que você acredita. Se você acredita que uma pessoa forte é uma pessoa agressiva, adivinha como você vai se comportar? Se a sua ideia de força é de alguém que grita, adivinha como você vai falar? Gritando. Se a sua ideia de homem é de alguém sem educação, bruto, insensível, adivinha que homem você será? Se a sua ideia de mulher é de uma pessoa que tem que corrigir tudo, que tem que controlar tudo, que tem que manter tudo nas mãos, que tem que moldar a vida das pessoas que ela ama, adivinha que tipo de mulher você vai se tornar e adivinha qual será seu comportamento. Nós nos comportamos de acordo com uma configuração. Da mesma maneira que uma máquina de filmar, filma de acordo com a configuração inicial que você colocou nela. Se você abrir o foco, ela vai filmar uma paisagem ampla. Olha para isso. Se você fechar o foco, ele vai pegar um detalhe. Isso é configuração. As duas possibilidades são válidas. E numa máquina de filmar, na verdade, eu tenho um conjunto quase infinito de possibilidades. Eu posso mexer no foco, na luz, na iluminação, eu posso mudar a paisagem. Percebe? Quem está filmando? Quem está filmando? Quem é o cinegrafista da sua vida? Quem está configurando a máquina? Você acha que é alguém? Isso também é uma crença. O que essa série quer te dizer é que o cinegrafista é você. Você configurou a máquina. Não adianta dizer. Não adianta tentar justificar que foram as experiências que você viveu que configuraram a sua máquina. Porque as experiências que você viveu é um dos 5 elementos. Eu sei, você viveu experiências, talvez desafiadoras. Eu sei que você talvez tenha vivido experiências traumáticas. Mas e o humor? E suas ideias? E seu comportamento? E o seu corpo? O que você fez com isso? Eu sei. Nós, seres humanos, não temos controle sobre a vida. Eu não posso chegar aqui agora e falar assim, eu quero que seja noite. Não é assim que funciona. Não é assim que a vida funciona. Você não tem um controle sobre tudo. A vida é um fluxo. Basta você olhar para a lua. Basta olhar para o sol, para as estações do ano. Basta você olhar para uma planta. Tudo tem um ciclo. E esse ciclo é de mutação. É de mudança permanente. E talvez uma das coisas que traga mais sofrimento ao ser humano é acreditar que as coisas são estáveis. É acreditar que as coisas não vão mudar. E pior, não se preparar para a mudança. Não se preparar para a transformação. Não crescer com as mudanças. Suas ideias precisam se ampliar no ritmo das mudanças da sua vida. O seu leque de estados de humor precisa amadurecer no ritmo dos desafios que a vida te apresenta. Não dá para reagir ao fim de um relacionamento afetivo como você reagia quando um brinquedo estragava.
Não é mais assim. Os nossos estados de humor precisam se tornar mais intensos, mais maduros, mais firmes, para que você, como se diz aqui em Minas, aguente o tranco. As mudanças da vida dão tranco, elas tiram o chão. Tiram o chão. E muitas vezes tiram o chão para você bater asas. Para você aprender a sair de onde você entrou. Ou para você aprender a mudar o ambiente em que você mesmo vive. Compreendendo o seu humor. Eu não estou dizendo aqui que você vai mudar tudo, porque isso é uma ilusão. Isso aqui não é um vídeo para a Mulher Maravilha e nem para o Super-Homem. Porque nós aqui não estamos prometendo fantasias. Nós estamos falando de crescimento pessoal. E muitas vezes, a única alternativa que você tem, a mais sábia, é aceitar. Aceitar. Absorver. Lidar com. Lidar. Lidar com perdas. Lidar com os danos. Lidar com as mudanças. Lidar com as suas mudanças. Você também muda. E quando você muda, adivinha? Sua vida vai mudar. Porque se você mudou, como manter a mesma vida? Eu não estou dizendo, e jamais aprovaria isso, que você vai se tornar uma pessoa fútil, uma pessoa extremamente inconstante, que está sempre desfazendo relacionamentos. Não se trata disso. Ninguém precisa sair da sua vida para que você mude. Ninguém precisa sair da sua vida para que a sua vida mude. Para que a sua vida mude, só uma pessoa precisa mudar. Adivinha quem? Você. Esse é o foco da série Compreendendo o Seu Humor. E esse vídeo de hoje é uma parada. Eu quis dar uma pausa. Uma pausa para você colocar as ideias em ordem. Uma pausa para você olhar para o seu coração, para o seu humor, emoções, sentimentos, seu estado de humor. Que no fundo, é uma atitude diante da vida. Uma pausa para você olhar para as ideias que são o tripé, que são os pés da mesa. Tem ideias que estão sustentando o seu comportamento. Comportamentos saudáveis e comportamentos doentios. Todos desejam saúde, todos desejam felicidade, todos desejam prosperidade, mas nem todos estão dispostos a mudar os pés da mesa, a absorver ideias que vão gerar crescimento, transformação, amor, paz. Paz. De que adianta você desejar a paz se as suas ideias são de guerra? Se as suas ideias são de confrontação? Se você acredita no conflito como forma de solucionar problemas? Tem que mudar a ideia. Tem que reconfigurar. Mas não se preocupe. Toda máquina, toda, um carro, uma máquina fotográfica, uma máquina de filmar, o smartphone que você tem nas mãos, o seu tablet, a televisão, tudo tem um reset. Todas têm. É quando você
aperta o botão e zera todas as configurações. Você está preparado para isso? Você está disposto a resetar? Você está disposto a tratar o que você viveu na sua infância como memória e não como presente? E não como algo determinante? Você está disposto a tratar tudo que você viveu como aprendizado? E não como condicionante? Está disposto a resetar? Porque essa série, Compreendendo o Seu Humor, e a série anterior, sobre ansiedade, falam disso. Se eu pessoalmente não acreditasse no poder do reset, não teria o canal Odisseia. Nós não teríamos aqui mais de 123 mil pessoas inscritas nesse canal. Nós não estaríamos nesse projeto. Eu não teria coragem de vir aqui falar em transformação pessoal. E se eu te digo isso, acredite, é porque eu vivi isso. Então eu não venho te trazer apenas ideias. Eu venho também, de um modo sutil e indireto, compartilhar da minha própria vida, da minha própria transformação. E mais do que isso, da minha disposição em transformar radicalmente a partir de hoje. Porque se eu desejo que a minha vida se amplie, eu não estou dizendo apenas de dinheiro e de financeiro. Esse é o grande erro das pessoas. Eu estou falando ampliar a vida em amizades, em amor, em alegria, em satisfação, em bem-estar, em sabedoria, em crescimento como ser humano. Se eu quero que minha vida se amplie, adivinha quem tem que crescer? Os outros? Não. Eu preciso crescer. Eu preciso me transformar. Acompanhe então a série Compreendendo o Seu Humor. Volte nos vídeos anteriores e se prepare para o próximo vídeo dessa série. Você ainda não se inscreveu no canal Odisseia? Entra aí no YouTube, digita Haroldo Dutra Dias Odisseia, clica, acompanhe os vídeos. Essa é a parte gratuita do projeto. Está disponível para você usufruir. Vídeos de alta qualidade, filmados nesse cenário lindo, com todo cuidado, com todo esmero, para você usufruir. Não perca essa oportunidade. Nós temos também o Grupo Odisseia no Telegram. Mais de 25 mil pessoas inscritas. Você vai ficar de fora? Temos o Instagram, o Facebook e fazemos lives diárias todos os dias, de segunda a sexta, 21 horas, horário de Brasília. Participe! Se você quer mudança, comece a promover mudança. Traga algo novo para a sua vida. E eu tenho uma sugestão para você. Projeto Odisseia.